Olá, eu sou o Fred Ross, celebrante de casamentos, e esta aula online que eu quero apresentar para você vai mostrar para você um dos aspectos mais importantes de uma celebração de casamentos. Eu gostaria de mostrar como é possível, numa celebração de casamentos, os convidados dos noivos todos, principalmente padrinhos e pais, saírem encantados, inspirados, não apenas por um discurso lido, mas sim pela atuação de um celebrante preparado. Esta aula é para quem é radialista e já foi convidado para fazer uma celebração de casamento, um ator, uma atriz que já foi convidado para fazer uma celebração de casamento, mestres de cerimônias, há alguns que já fazem até casamentos, e a aula de hoje é como encantar os noivos com escrita dirigida e intuitiva. Uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de 17 anos celebrando casamentos e agora somando 900 celebrações, onde usando esta técnica de escrita intuitiva e dirigida, eu consegui fazer com que as pessoas entendessem a essência daquele casal ali que se propuseram a noivos. E a palavra noivos significa aqueles que trazem novidades à vida. Veja, as pessoas usam muito pouco a palavra noivo, noiva, porque ela está ligada realmente à criação. Então, o inventor do casamento, o inventor de um equipamento, o inventor do iPhone, ele desenvolve de uma tecnologia anterior para uma tecnologia posterior. O casamento não é assim. O casamento, ele é algo novo, todas as vezes que ele acontece. Então, para você que é apresentador, para você que é aposentado, quer descobrir no mercado de casamentos uma nova carreira, esta aula online vai ser de um proveito tremendo. No final, você vai saber exatamente como utilizar de papel e caneta para desenhar o novo, assim como os noivos vão desenhar a vida deles de maneira novidável. Assim, nesta aula, você terá a tranquilidade de quando for convidado para celebrar um casamento, você saber exatamente o que buscar apresentar como discurso na sua oratória. E celebrantes de casamento hoje que se profissionalizam ganham mais de 12 mil reais por mês. E eu digo porque a crise não abocanha este mercado, porque é um mercado que investe 16 bilhões de reais por ano em suas celebrações e festejos. É um mercado que celebra anualmente mais de 1.300.000 casamentos no Brasil, e é um mercado que não para de crescer porque a população cresce, expande nossos dados demográficos, expande nosso mercado de casamentos. E quem não quer casar? Quem não aprendeu com os pais a sonhar em um dia estar casado? Você que está casado, quantas vezes viu casamentos em que a mensagem não lhe significou muito? Em que a mensagem era apenas de amor e felicidade possível. Eu digo que são discursos de esperança. As igrejas fazem discursos de esperança. A missa ou a celebração religiosa de casamento é uma celebração de esperança. Espera-se que os noivos, tendo sido bons filhos, tendo sido bons namoradinhos, tendo noivado direitinho, agora se casem e sejam, por esperança, felizes. Porque aí tudo bem, não importa como eles vão viver, desde que eles estejam felizes, amém, estão abençoados. Então são discursos de esperança. E o que inspira as pessoas não é a esperança do outro. O que inspira as pessoas é a esperança que ela pode ter para si. É aquilo que você pode pegar como exemplo para praticar na sua própria vida. Mas antes de dar para você 3 passos importantes para você desenvolver sua escrita intuitiva e dirigida, eu preciso contar um pouquinho de como eu me envolvi com esse assunto. Eu fui, desde criancinha, recebendo ensinamento religioso, sendo ordenado. Minha família tem origem espírita, kardecista. A maioria dos meus tios, tias, são católicos de nascimento, mas são espíritas kardecistas. Então eu tinha a escolinha dominical do Centro Espírita Bezerra de Menezes para frequentar. Isso lá até os 7 anos.
Quando eu entro no grupo escoteiro, a Igreja Católica, que cedia, que nos patrocinava o espaço para formarmos o nosso grupo de escotismo, começou a convidar os jovens para participar das missas e aprender. E então eu fui sendo cada vez mais envolvido, mais entusiasmado com aquilo que eu estava aprendendo dentro da Igreja Católica. Então, de coroinha, fui acólito de púlpito ou de altar e fui convidado a entrar no curso de teologia para jovens. E aí, dos 15 aos 17 anos, eu frequentei este curso. E aos 17 fui consagrado diácono da Igreja Católica e convidado a me tornar padre. Por que eu não me tornei padre? Porque eu tinha algum anseio dentro de mim que me dizia assim, tem alguma coisa que não está coerente, tem alguma coisa que eu quero saber e não me respondem. E eu gosto até hoje de tudo que padre faz, gosto do trabalho do ministério, né, do religioso. O ministro religioso, para mim, é uma coisa importantíssima de se existir, de se praticar, de se fazer, mas eu quero coerência. O tempo todo eu busquei coerência e eu não via coerência. E aí fiquei com aquela culpa, né, de ter abandonado o dom. Bom, minha carreira também começa no rádio aos 16 anos. Eu tinha, além do meu trabalho no Banco Itaú, eu tive a oportunidade de começar a colocar a voz no rádio. Então eu tinha muita coisa na minha cabeça naquela hora e resolvi não ser padre. E continuei trabalhando com comunicação. Depois de 3 anos saí do Itaú para trabalhar com a comunicação e desde então estou atuando como comunicólogo. Me formei para isso, inclusive. Você imagina quanta dificuldade as pessoas têm quando elas não conseguem se encarreirar logo cedo? Você imagina qual é a dificuldade daquele que hoje está dependendo de um salário, de um emprego, no momento em que as pessoas estão cortando o custo? O mundo de hoje é altamente competitivo. O tempo todo você está sendo provado. O mundo está cheio de pressão, está cheio de destruição, está cheio de cobrança. Somente profissionais que se determinam a se tornarem especialistas no que fazem e fazem com alta performance vencem. Portanto, se você quer ter uma escrita dirigida e intuitiva para qualquer ocasião em que você seja convidado a se tornar, para os noivos, o celebrante do casamento, a nossa aula online de hoje vai fazer toda a diferença para você. Então fique comigo até o final. O que aconteceu na minha vida? Até os meus 27 anos, eu fui casado, meu casamento acabou. Então eu estava lá em 1999 tentando fazer este direcionamento de carreira. Então eu fiz meu curso de ator, me formei, estreiei no teatro, fiz um curso de produção de TV e teatro e achei que o meu caminho era televisivo. Portanto, eu queria entrar nos anos 2000, né, bombando. 1998, 1999, eu aparecia praticamente 2 vezes por mês e com uma grande atuação em algum programa de auditório da TV Bandeirantes, da TV SBT, da TV Record. Então, o meu anseio era ser um global. Só que acontece que em 1999, um amigo fazendo um curso comigo de produção de TV e teatro, indo para o seu casamento, me pediu diversas vezes para ser o celebrante dele. E eu atuava como mestre de cerimônia à época porque também me formei cerimonialista público. Então eu fazia formatura, colação de grau, fazia as inaugurações públicas das prefeituras, muitas vezes eventos para o governador do estado, fazia também atendimento empresarial. Então nas festividades de final de ano eu fazia a apresentação do que a empresa queria deixar como mensagem. Então eu já tinha ali a obrigação de escrever meus scripts, especialmente quando se trata de colação de grau. Você tem que ter um script, você tem que saber o que apresentar para dirigir o evento como ele vai acontecendo. E esse meu amigo, veio me pedindo para fazer uso de todo o meu conhecimento para celebrar o casamento dele. E alguns colegas nossos, mestres de cerimônia, estavam fazendo a cerimônia das areias. Estava bombando na época. Pega aí o script da cerimônia das areias, vai ganhar uma grana no final de semana, Fred. Olha, esse mês eu já fiz 2 casamentos. Mais uma vez me bateu aquela coisa da coerência. Eu falei assim, poxa,
eu fui ver como eles estavam fazendo e eles estavam imitando a colação de grau, né, dos universitários no casamento. Vou dar um exemplo. Os padres fazem assim, né? Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para uma ocasião especial em que os noivos resolveram se casar. E aí fazem a pregação religiosa, é uma missa de casamento. E esta fala do religioso é chamada de homilética na oratória. E o mestre de cerimônia, o pastor, né? Queridos irmãos, homilética também, né? E o mestre de cerimônia. Aí ele ia para o casamento e fazia como na festa de debutante. E agora vamos receber o primeiro casal de padrinhos, o senhor João e a senhora Marieta, padrinhos do noivo. E agora vamos receber o segundo casal de padrinhos, padrinhos da noiva, senhora Joana e o senhor José Carlos. E agora vamos ouvir a música da entrada quer dizer, seguindo o roteiro do mestre de cerimônia. E aí depois colocavam aquela cerimônia das areias, misturando areias. E eu falava, poxa vida, mas não é isso. Eu não vejo uma novidade nisso. Eu não vejo nem mesmo o anseio que eu trago na minha vida, do casamento dos meus pais ter terminado em divórcio, lá quando eu tinha 9 anos de idade, e muito menos via coerência, porque o meu casamento de 7 anos também havia terminado. Então fazer isso para os outros, por causa de um cachê de orador, de mestre de cerimônia, e aquilo me incomodava, o meu íntimo ficava em crise. E eu dizia não para esse meu amigo, até que ele virou para mim e disse assim, Fred, você é a pessoa certa para saber o que não dizer num casamento. Porque ele só tinha escutado as minhas críticas. Eu criticava tudo aquilo que eu via, dizendo que não era o ideal, não era o ideal, não era o ideal. Então ele queria me provar. E a maior prova que ele me deu, a maior ajuda que ele me deu, foi a prova de humildade. Porque eu ali não estava me dispondo a buscar o fazer o novo. Eu não estava me dispondo a ajudá-lo. E eu fui para casa, minha consciência pesou e eu falei, eu tenho que fazer a diferença. Conversei com a minha namorada na época e falei para ela, olha, só que é o seguinte, se eu for trabalhar com casamento, eu quero estar casado de novo. Eu quero estar casado porque eu não vou recusar esse chamado. Se eu fizer eu vou fazer da maneira melhor. Se eu for fazer celebração de casamento, eu quero ser o melhor celebrante de casamento do Brasil. Então, eu pedi a mão dela em casamento. Casa comigo para eu poder fazer casamento. E olha que ela ficou pensando e me deu trabalho. Aí eu tive que ser romântico, eu tive que trabalhar para ela aceitar o pedido. Mas fui fazer o casamento desse meu amigo. E na época eu tinha a experiência do rádio, então peguei microfone, fui lá fazer entrevista com o noivo, fazer entrevista com a noiva, fazer um monte de perguntas. Eu nem sabia o que perguntar, eu queria ouvir. Fui perguntar para o pai, para a mãe, que eram conhecidos meus, fui perguntar para a tia, tive a oportunidade de falar com padrinhos, fui gravando tudo que eu podia colher ali de informações a respeito do namoro, da amizade, dos anos que eles se conheciam, do que já tinha acontecido de mais emocionante na vida deles. Dali começou a surgir uma grande ideia, criar o método. Porque depois de ter todas aquelas gravações e ouvi-las repetidamente, eu precisava escrever. Eu não podia colocar Machado de Assis, Vinícius de Moraes, 1 Coríntios capítulo 13, Salmos 51, eu não podia colocar ali Gênesis capítulo 2, Marcos capítulo 6, eu não podia colocar ali as passagens bíblicas que eu conhecia sobre casamento, eu não podia colocar ali os autores conhecidos, porque isso se torna vazio. Eu não poderia ler também, porque a diferença enorme da leitura para a fala é que se eu estou lendo algo, você para de prestar atenção em mim. Porque se está escrito, depois você pode acessar o que está escrito e você mesmo lê. Porque nós gostamos mais quando nós lemos do que quando o outro lê para nós. É verdade isso. A criança, ela gosta que o pai lê as histórias infantis várias vezes. Por quê? Porque ela aprende a contar a história mentalmente. Quando o pai erra a história, papai não é assim. O lobo mau não come a vovozinha nessa hora. Tem os caçadores. Então a criança corrige o pai por quê? Ela gosta de ouvir. Ela não gosta de alguém que leia, ela gosta de ouvir o que ela sabe. Por isso que as histórias infantis,
As crianças gostam de repetidamente estar vendo, assistindo, ouvindo de novo. E nós crescemos com essa cultura de que se você está falando comigo, eu vou prestar atenção. Mas se você está lendo alguma coisa, poxa, isso é chato. Sabe, a aula de slide, sabe, da faculdade, do colégio? Sabe, o professor chega, você gosta da matéria, você fala, poxa, essa matéria é fantástica, eu já li um livro a respeito, eu gosto de saber o que são as mitocôndrias da célula, eu gosto de saber o que é fagocitose, diferente do que é pinocitose, que é como a célula se alimenta. Eu gosto dessa matéria, eu gosto de ciências, eu gosto de biologia. Aí chega o professor, coloca um projetor na mesa de slide e começa a ler os slides. Aí você fala, poxa, eu me diverti mais lendo o livro, eu aprendi mais lendo o livro. Então, desenvolver a escrita é uma coisa que já está dentro de cada um de nós. Você só precisa aprender uma técnica que facilite. Então, vamos lá? Vamos juntos para as dicas de hoje? Olha só, eu tenho aqui a primeira lição que você tem que se lembrar sempre. Celebrante de casamento não é leitor de texto nem declamador de poesia. Então, celebrante de casamento não é leitor de texto e nem declamador de poesia. É exatamente o que torna o casamento aquela broma, né? Glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, irmãos, queremos dizer que nesta hora Deus está abençoando este casal, ergam suas mãos. Vamos impor as mãos e fazer uma oração. Essa homilética, da qual a parte que é falada é impositiva e a parte que importa, ela acaba sendo lida no livrinho, repetindo sempre a mesma coisa, você já conhece. Você sabe se tem valor para te inspirar, para te emocionar, para ressignificar você mesmo ou não. Então, o celebrante de casamento é algo que tem que se profissionalizar para ser melhor e fazer a escrita dirigida e intuitiva transforma o discurso totalmente do casamento no novo discurso que os noivos merecem. Porque noivar é trazer o novo. Então o celebrante também tem que trazer o novo do casal. Eu chamo o novo do casal de essência. A essência que o casal possui para transmitir a nós o valor que eles estão construindo, os valores basilares nos quais eles estão se alicerçando para a criação da família. Vamos à segunda informação importante para que você faça a escrita dirigida e intuitiva. Pratique a escrita retórica. Então, a retórica é quando você não precisa de resposta, você busca a concordância, você usa a argumentação de maneira que as pessoas concordem, porque é lógico, é coerente, é óbvio, e aí depois disso ali você pode trazer o novo. Então, pratique a escrita retórica e a fala direta. Então não faça leitura, fale com o seu público, olhe nos olhos do seu ouvinte e converse com ele sobre a matéria que você está defendendo. Não se prenda ao script. Não se prender ao script é não se prender ao texto escrito. Mas você tem que ter um roteiro. É o silogismo do discurso, quer dizer, é a compreensão lógica do discurso, do início ao final. Então está aí a informação de como você tem que entender o que é a escrita dirigida e intuitiva. Vamos aqui à nossa terceira orientação. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. Então, é o storytelling que a Disney usa. O Walt e o Disney, quando começaram a revolucionar a indústria do cinema, principalmente usando as histórias do ideário infantil, eles tiveram a humildade de aprender com Jeff, o criador do storytelling, da defesa do que é o storytelling, tiveram essa capacidade de acompanhar a chamada jornada do herói. Então, a história dos noivos. A escrita dirigida está baseada na história dos noivos. A escrita intuitiva está baseada na sua experiência pessoal, na sua experiência de vida, na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu saber, no seu estofo, quer dizer, no seu enchimento de conhecimento. Agora eu vou dar um exemplo para você de como você vai colocar isso no papel.
Vamos lá. Escrita dirigida. Então eu tenho... Vamos ficar com isso aqui na mão. Vamos ficar com isso aqui na mão. Eu tenho na escrita dirigida a história dos noivos. Então eu tenho ali a cronologia de como eles processaram a vida deles. Eu posso fazer isso através da entrevista. Lembre-se do microfone que eu usava para ficar entrevistando o noivo, noiva e quem mais eu pude? Então eu tinha a história dos noivos. E ali eu buscava separar da história dos noivos exatamente o que todos provavelmente já escutaram mais de uma vez sobre o que eles viveram. Então eu escrevia a história dos noivos usando o storytelling, a técnica de storytelling, a saga do herói. Eu escrevia a história dos noivos cronologicamente e tentava não, é possível você fazer isso. Eu tentava ali descobrir quais eram as histórias mais icônicas, podia até consultar os noivos. Quando eu tenho dúvida, eu faço isso, consulto os noivos. Essa história aqui provavelmente é a mais contada, que vocês contam para todo mundo, não é? Por exemplo, quando vocês noivaram na Torre Eiffel, quando você recebeu a sua aliança e ele se ajoelhou lá do alto da Torre Eiffel para te pedir em casamento, quando você foi